Eu sou o Dr. Raul Melo e hoje vamos falar sobre a evolução natural e o anticorpo da classe E, ou IgE, aquele que é produzido em excesso em algumas pessoas e está relacionado às doenças alérgicas. Mas o que a evolução tem a ver com isso? Bem, o corpo dos antepassados dos seres humanos se transformou ao longo de milhões de anos. Até o século XIX, se acreditava que cada espécie sobre a Terra, cada planta, cada animal tivesse sido criado de forma independente, como se possuísse um manual próprio, perfeito, prontinho, imutável. Mas uma pessoa refletiu por muitos anos sobre esse assunto e chegou a conclusões surpreendentes para aquela época. Essa pessoa foi o britânico Charles Darwin. Seu pai queria que ele fosse médico, mas ao que parece ele não tinha muito jeito para a coisa, não. Ele preferia divagar sobre espécies marinhas, coletar insetos. Sem muitas opções, acabou estudando para ser padre. Mas antes de assumir qualquer paróquia, decidiu acompanhar um capitão em uma viagem de navio. Como um jovem de 22 anos, ainda sem saber direito o que fazer da vida, poderia recusar um convite tão sedutor? Pois Darwin não só entrou no navio, como se transformou em um naturalista. Parou alguns meses no Rio de Janeiro, o navio contornou a América do Sul, coletou informações importantíssimas em Galápagos, até voltar à sua terra natal, aquela do charmoso ônibus vermelho. Após quase 5 anos de viagem ao redor do mundo no navio Beagle, Darwin já era conhecido aqui em Londres por suas anotações e materiais que tinha enviado. Darwin era pacato e precisava tranquilidade para refletir. Ele saiu de Londres, mas não queria ficar muito distante da comunidade científica. Por isso, comprou uma casa a menos de um dia de viagem da capital. Eu fui lá para conferir. Eu estou no sul de Londres, perto da cidadezinha de Down. E aqui, essa era a casa onde Charles Darwin morreu por quase 40 anos e teve os insights sobre a teoria da seleção natural. Insetos, plantas carnívoras, minhocas, tudo ao redor da casa colaborava para a reflexão do naturalista. Mas a morte da filha querida aos 10 anos pode ter sido um golpe duro e realista que mostrou como a vida é frágil e sujeita a uma das forças cruéis da seleção na natureza, as doenças. O jardineiro-chefe Rowan Blake, responsável por manter os 18 hectares de matas e jardins, conta como Darwin fez experimentos de seleção com plantas em sua estufa e descobriu os efeitos da ação do homem na natureza. Ele tinha uma rotina bem regular. Todos os dias dava um passeio para refletir as questões da fisiologia animal e vegetal e fazia suas anotações. Um livro recente, dirigido à classe médica, tratou exclusivamente do anticorpo da classe E, o IgE. E logo no início do livro tem uma pergunta. A IgE perdeu seu valor fisiológico? Quer dizer, ela não funciona mais como funcionava antes, nos protegendo contra parasitas, por exemplo? Darwin atestou no seu clássico livro A Origem das Espécies que, abre aspas, um órgão pode se tornar rudimentar para sua finalidade principal e adquirir outra finalidade totalmente diferente. Será que o anticorpo da classe E está perdendo a sua função de defesa em nosso organismo e agora só tem servido para nos causar alergia? Parece que sim. Um anticorpo que há milhares de anos nos ajuda a combater as infecções, as verminoses, tem ficado ocioso a partir do momento em que o ser humano influenciou o meio ambiente, com saneamento básico, com medidas de higiene e com remédios. Para vocês terem uma ideia de discussão que acontece atualmente no meio científico, esse ano foi feito o primeiro estudo clínico em que se injetou vermes num paciente que tinha asma alérgica para ver se ela melhorava. Outra pergunta interessante, por que algumas pessoas desenvolvem alergia e outras não? Bem, isso é uma história que fica para o próximo programa. Visitar a casa de Darwin foi uma experiência marcante. Eu perguntei ao Rowan, de forma bem humorada, se o naturalista talvez estivesse triste por não ter sido enterrado ao lado da esposa e filhos. Como Darwin era agnóstico, respondeu o jardineiro, talvez estivesse triste, talvez não. Right, maybe not.
Ah, sabe aquele experimento que eu falei de injetar verme para tratar a asma? Não funcionou. Pode ficar tranquilo. Por enquanto, nós médicos não vamos orientar ninguém a ter verminose para melhorar a alergia.